Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Meu querido irmão, minha dileta irmã, no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico Par 2024. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Estamos iniciando o discurso das parábolas em Mateus. Serão 7 parábolas neste capítulo 11. Já tivemos primeiro o discurso da montanha, depois o discurso missionário ou apostólico, em que o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus, e agora Jesus faz uma avaliação. No sermão, no discurso das parábolas, Jesus faz uma avaliação otimista do reino, da força da palavra de Deus, que produz, com certeza, produz muito. E ele termina dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos, quem não quer ouvir, é pessimista, se torna pessimista. Mas quem quer ouvir com os olhos da fé, da alegria, da esperança, não tem por que reclamar. O próprio Jesus não reclamou. Pois bem, ouçamos o Santo Evangelho. Repito, Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, ele entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes Jesus muita coisa em parábolas. Disse: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o reino não cabe pessimistas. O reino cabe pessoas felizes, otimistas, pessoas vencedoras em Jesus Cristo. E o vencedor em Jesus Cristo não quer dizer que é um vencedor materialmente falando, que leva vantagem em tudo. O próprio Jesus não saiu tão bem assim em sua missão, não. Foi para a cruz, não é mesmo? Mesmo assim,
foi otimista durante toda a sua vida. Pois bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem fé, meu irmão, minha irmã, não desanima, pois a fé, aliada ao esforço humano, ao próprio esforço, produz pequenas, grandes coisas. Assim nos ensina Santa Teresinha: nada é pequeno onde o amor é grande. São Tito Brandsma nos ensina assim: fazer grandiosamente as coisas pequenas. A gente poderia parafrasear Beato Feito São Tito Brandsma e Santa Teresinha dizendo então: se nada é pequeno onde o amor é grande, então toda grandeza sem o amor é nada, não vale nada. Toda obra grande, se não é feita grandiosamente com amor, nada é. Pois bem, Jesus está pregando da barca porque a multidão é muito grande. E estamos começando, eu já disse, o discurso das parábolas em Mateus. Jesus prega à beira do mar à multidão. Primeiro, fala sobre a semente, parábola da semente. Lembremos que a parábola tem correspondência à história, a uma história que o povo conhece. O povo conhece muito bem como semear. E era assim que semeava de fato. Primeiro, as sementes caíram à beira do caminho. Nasceram logo, mas vieram os pássaros e a paparam. 2. As sementes caíram em terreno pedregoso. Nasceu logo, mas veio o sol e a queimou. 3. A semente caiu no meio dos espinhos. Nasceram logo, mas os espinhos a sufocaram. Não dá para competir com os espinhos. 4. A semente caiu em terra boa. Produziu fruto de 100, de 60 e por 30. Aí vem o arremate de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvido, fica no negativo, fica no negativismo. Mas Jesus fica no positivismo, fica no otimismo. Observe que em todas as 4 modalidades de terra, nos espinhos, na beira do caminho, nas pedras, a semente nasceu. Por quê? Porque a semente é boa, mas a terra aí não estava preparada. Precisamos preparar a terra para que a semente não só germine, mas também porque produz frutos. Por si mesma a semente germina, porque ela é boa e ela dá fruto de acordo com o nosso coração, com o nosso investimento. Pois bem, e a semente dá fruto como? A quantidade: 100, 60 e 30 por 1. Meus irmãos, minhas irmãs, não façamos comparação com ninguém. Não comparemos ninguém a nós, nem tentemos nos comparar a outros. Pode ser que eu dê fruto 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. O importante é que a gente dê o melhor de si próprio para dar frutos, e quem dá 30 por 1 vai ser tão feliz como quem dá 100% e 60%. Vai ser tão feliz, não vai fazer comparação. E quem dá fruto 100 por 1 não vai querer humilhar quem deu a 30 por 1, porque sabe que tudo isso é graça de Deus. E a graça de Deus, se é que a gente pode dizer isso, se ela é pequena, não tem dimensão, não tem como metrificar a graça de Deus. A graça de Deus nos enche de alegria, de felicidade, de realização, e isto é que é importante. Por exemplo, a mãe com seu filhinho, as mães com seus filhos, a alegria é grande. Cada filho tem o seu jeito, tem a sua altura, a sua inteligência. Somos diferentes, mas a alegria da mãe é sempre grandiosa, realiza tudo.
Então Jesus está nos ensinando a acolher a palavra de Deus com alegria e a preparar o coração para que possa ela em nós produzir frutos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.